Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Eu imagino, eu tenho essa impressão. Bom, a senhora começou a via teatro, como a senhora contou aí, depois de alguns anos veio a televisão e o cinema também um pouco depois. São linguagens diferentes. A senhora estranhou a linguagem ou a senhora já dominava o ofício de atuar e a linguagem não interferiu? Ou teve dificuldade com as diferentes linguagens? Não, e o cinema, pouquíssimo que eu fiz, que eu até esqueço que eu fiz. Eu tenho aqui, deixa eu ver. A senhora fez Lua de Mel e Amendoim, É, Este Rio Muito Louco, A Louca de Ipanema, né? E JJJ, o Amigo do Super-Homem. esse JJJ, aí eu estava um pouco mais, como é que eu vou dizer? Não é propriamente interessada, porque nos outros, qualquer coisa, qualquer trabalho que a gente faça, a gente está interessado em fazer bem feito, né? Sim. Em fazer um trabalho que vá acrescentando a gente, o aprendizado da gente. Mas o JJ, aí foi com direção do Denoir de Oliveira. É. Denoir, com quem eu já tinha trabalhado, já conhecia, porque eu já tinha trabalhado no Grupo Opinião. Tinha feito a Antígona. E então aí eu já me sentia mais à vontade, me sentia mais segura, e foi um trabalho mais, quer dizer, que eu fiquei com vontade de fazer mais um filme com o Denoir. E, aliás, ele também, ele diz assim, você me deve um personagem. Eu digo, e você que me deve um personagem. Mas, enfim, depois não voltamos, que uma ocasião que ele me chamou, não me lembro para quê, eu estava excursionando, já iniciando a discussão com a Elba. Então, não deu para fazer. E os outros dois, um foi até um pessoal que eu conhecia, de quem era amigo, e o Brock e o Luiz, que eram produtores, e um dirigiu também. E o primeiro, com o Rovai, aí eu estava insegura demais, quer dizer, eu sempre me senti muito insegura com o cinema. Mas Eu acho gostou da que... linguagem? Gostou da linguagem? Não gostei de fazer, não. É. Não. E televisão? Com o Denoir, aí eu assim... E depois eu fiz um especial dirigida pelo... Oh, meu Deus, agora vai... É um que é de cinema. Não vou lembrar. Enfim, foi uma coisa com o Emiliano, Emiliano e eu, Emiliano e Queiroz? que aí... Hã? Emiliano E, Queiroz?
E aí eu vi, eu digo, um trabalho assim eu gostaria, porque aí eu vi o cuidado, realmente, quando é uma coisa, o cuidado e as minúcias, e que eles te dão a chance de você trabalhar aquilo. Quer dizer, de você elaborar um pouco aquilo, embora tenha sido que foi da série Mulher, Tá. da série Mulher, que era com a Patrícia Pilar e Eva Patrícia Vilma, e Eva Pilar Vilma, e e a Eva Vivinha. Vilma, exato. Foi ali, foi um episódio para aquilo ali. O episódio a gente gravou, não. As condições físicas que a gente tinha era terrível, porque era de noite e era a partir de um acidente de carro, de ônibus, e de chuva. Quer dizer, quem trabalhava com aquela mangueira fazendo chuva, molhada o tempo todo, quer dizer, então, fisicamente, era um desafio e umas condições muito ruins, né? Porque a gente, no frio, porque foi no meio do ano, foi junho, julho, a gente gravou, quer dizer, fazia frio, então a gente molhada, assim, então foi. Mas o cuidado com o trabalho, e você podia realmente dentro daquilo, porque o tempo era pouco, mas dentro daquilo você podia trabalhar um pouquinho, pedir uma coisa assim. Aí eu digo, trabalhar assim, eu gostaria de fazer. Mas aí, porque nas séries e nesse tipo de coisa, você grava um capítulo, quer dizer, porque né? E você tem uma semana inteira, ou mais um pouquinho, para um. Na televisão, a gente faz 6 capítulos por semana. Ou seja, é praticamente um por dia, né? Por dia. Então, é aquele negócio, eu digo, salve quem puder, como puder. Aqui e ali você tem os diretores de televisão que, principalmente no começo, te dão um apoio para um trabalho, te dão umas dicas, te dão uma coisa assim. Mas no decorrer da novela, ensaia e grava. Você ensaia, mas em função da luz, do som, das câmeras, não da interpretação do ator. Passa texto rapidinho e vai gravar, né? Aqui e ali, quando você tem uma coisa mais, uma cena mais difícil, uma coisa, quer dizer, última, mais para os últimos trabalhos, aí eles davam um pouco mais de tempo, eles davam alguém para ajudar, mas isso eu só peguei, acho que nas 2 últimas novelas que eu fiz, uma coisa assim, porque as primeiras lá, não, né? Você tinha, no começo da novela, o diretor te dava umas dicas, você conversava a respeito do personagem, mas acabou aqueles 15 dias iniciais, o tempo não permitia, né? É indústria mesmo. Agora, me diz uma coisa, Beatriz, a senhora a profissão do artista no Brasil sempre foi uma profissão muito instável. E eu sei que a senhora trabalhou com turismo e levou o turismo paralelamente muito tempo. Foi muito tempo levando paralelo, e a senhora nunca pensou em desistir da arte e ficar só no turismo? Ou quis levar Não, paralelo? não, não. Não, a partir, quer dizer, o tempo, aquele primeiro ano que eu me dei, que eu digo, esse ano eu vou levar a sério, vou botar como primeiro item da pauta, tudo, qualquer coisa que eu tenho que sacrificar, sacrifico e vejo se eu posso realmente fazer isso para o resto da vida. Quer dizer, aí a partir disso, depois, quando passou aquele primeiro ano, enquanto eu pude manter o turismo junto, eu mantive. Depois chegou um ponto que aí não dava mais, né? Porque eu gostava muito de turismo, porque eu adoro viajar, né? Sei que a senhora adora viajar, eu sei que a senhora adora ler e sei que a senhora adora um bom vinho. Ah, tá certo. Tá bem É, informado. então, mas a senhora trabalhar só com turismo e com arte. Foi turismo, quer dizer, antes turismo aviação. Quer dizer, eu Ah, entrei para a companhia companhia aérea. aérea primeiro para uma nacional, para a Real,
Mas não em voo, não, em terra, né? Em terra. E depois na companhia inglesa, BOAC. É, Aí depois eu passei para turismo, justamente porque na época em que eu passei de aviação para o turismo, era passar de cavalo a burro, porque é, todo mundo fazia o caminho inverso. Todo mundo queria é. companhia de aviação, que Ah, que era muito bem interessante. pago, era realmente salários muito bons, e, bom, a gente tinha muita regalia, né? Que a gente tinha maior facilidade na parte que eu trabalhava, que é a que lidava com o passageiro. Então, você tinha as outras companhias interessadas em manter uma boa relação. Porque é tal história, eu não tenho lugar no meu avião, tá? Tava overbooking aqui, vou dar sal passagem para uma outra, vou dar o passageiro para outra. Automaticamente você vai dar primeiro para onde você conhece, onde você pode pedir alguma coisa para o passageiro. Quer dizer, então, elas queriam boas relações com o pessoal que atendia público. Então era muito bom, regalias. A gente, por exemplo, se eu viajasse com a minha companhia, eu pagava 10% da passagem. Se eu Ah, viajasse com uma outra, eu não pagava nada. olha. Então era bom você ter um bom relacionamento, né? Que Agora, diz você uma tinha essa coisa. facilidade. A senhora falou que saiu da companhia nacional para uma companhia internacional. A senhora domina outro idioma? Ah, sim, eu era fluente em inglês, era fluente em francês e falava assim o que dava para entender bem italiano e espanhol. Ah, aí isso ajuda muito, né? É, Agora, diz uma coisa. A senhora começou numa época, estou falando da atriz, tá? Que havia muito preconceito com. Todo mundo gostava de artista, mas artista era mal visto. Era vagabundo, tinha carteirinha de prostituta, era maconheiro, era drogado, era vagabundo. A senhora enfrentou algum tipo de preconceito dos seus pais, das pessoas da sua família, por ser atriz? Por, por querer ser no atriz? começo eu tive um pouco, sim, mas eu tive desde lá da coisa da música. É, Mas eu acho que eu fui uma pessoa, lá na minha adolescência, acho que eu fui uma pessoa um pouco à frente do meu é, tempo, no sentido de que, por exemplo, a meu pai já tinha falecido e tinha a minha mãe, e a minha mãe às vezes ficava, porque a gente ensaiava, às vezes até tarde, quer dizer, até tarde, naquela época era até meia-noite, coisa assim. E a diretora do teatro, lá atrás, a Alda Pereira Pinto, então eu morava mais ou menos, eu morava em Vila Isabel, ela morava na Tijuca, é. na Conde Bonfim, a meio caminho entre Praça Sem Penha e Uruguai, Uruguai, acho que é Uruguai. Enfim, aí, quando a gente saía, aquelas mais jovens que ela tinha, aí ela dava carona e ia deixando em casa. Hum. Aí a minha mãe um dia veio, minha filha, porque não sei o quê, porque você chega meia-noite, e aí o que vão pensar? Eu disse para ela, quer dizer, eu acho que eu tinha 18 na época, 18 naquela época, era realmente adolescente ainda. Eu digo, mãe, a senhora não sabe onde eu estou? Sei. Sabe com quem eu estou? Sei. Não sabe o que eu estou fazendo? Sei. Acabou, Olha, acabou. quer O dizer, resto. Aí ela ficou sem argumentos. Aí, aí tinha gente da família que meio que criticava um pouco, eu sabia, mas nem tomava conhecimento. Quer dizer, que quando chegou o teatro, aí essa fase do enfrentamento com a família já tinha passado, porque já tinha sido lá na época da ainda música, da da música. música. É. Né? Mas assim, a sua mãe, os seus parentes chegaram a ver a senhora brilhar?
Chegaram a ver fazer sucesso na televisão, no teatro? A minha mãe gostava, né? Ela, assim, que eu me lembro que já no fim da vida, ela já bem doente e tudo. Aí eu tinha feito uma novela, eu já tinha feito a novela da Manchete, nem sei, mas aí eu falei assim que eu tinha fechado um contrato, ela disse, foi na Globo? Eu digo, foi. Quer dizer, ela já estava, quer dizer, ela não externava muito, mas já se ligava, entendeu? Assim, numa coisa. Então, embora ela não demonstrasse assim, mas no fundo ela estava já curtindo. E diz uma coisa para mim, a senhora lembra a primeira novela que a senhora fez? A primeiríssima novela que eu fiz foi A Ponte dos Suspiros, Uma que fazia participação. uma pontinha. Como a senhora lembra o nome da personagem? O nome da personagem? Não. Beatriz. Beatriz Dávila. Ah, é? É. Aí eu fico pensando o seguinte: como que é ser chamado por Beatriz no trabalho, ou seja, é o personagem Beatriz, é a atriz Beatriz. Confunde, não? Não, A senhora fez outras Beatriz em alguma vez? Não, foi só essa. não foi, não peguei o Beatriz, mas quando a gente gravou Sol de Verão, Às vezes eu, às vezes eu fico pensando, onde é que vai tudo que uma pessoa sabe quando ela morre? É, a cabeça de um homem, todos os planos, conhecimentos. O velho vivia fazendo planos, lembra? Aí morre. Para onde é que será que vai tudo que ele sabia? tinha um negócio assim, meio. Porque trabalhava a Beatriz Segal, trabalhava eu, e o nome de um personagem, do personagem, se não me engano, da Isis de Oliveira, Era era Beatriz. Beatriz. Era Pô, Beatriz. Então, na pô. gravação, no comecinho, você Beatriz, aí apareciam as três. Aí depois aí eles estabeleceram que eles chamavam a, a Segal, acho que chamavam de Beatriz, me chamavam de Bia, e a Beatriz, personagem, aí eu não lembro qual foi a convenção que eles chamavam. Eles viram, quer dizer, definiram o nome, porque no início da gravação eu chamava Beatriz. Aí estava lá as três, porque eu não sabia se era personagem ou atriz, mas a atriz tinham duas Beatrizes. Então, no começo do Sol de Verão, teve umas coisas assim nas externas.